Um abraço para você que segue nosso blog Wagner Jornalista nas nossas redes sociais. Falamos diretamente da sala de imprensa do estádio Rei Pelé. Final do jogo, CSA que venceu o Coruripe, passa agora para a segunda colocação com esses 3 pontos, né? E melhora também o seu saldo de gols. Os gols foram de Rodrigo Pimpão aos 4 minutos do segundo tempo. No finalzinho do primeiro tempo, aos 53, o Renatinho marcou e abriu o placar. Depois foi o Alano aos 9 do segundo e no finalzinho da partida, aos 58 minutos, Gustavo Wembley marca e fecha o placar de 4-0. E você assiste agora a entrevista do técnico Eduardo Batista. Confira. A primeira, aquela avaliação tradicional, mas tem aquela pergunta: convenceu, apesar da vitória de 4-0, uma goleada hoje, diante do que nessa sua primeira vitória no CSA, Eduardo? Boa noite. Boa noite. A gente ainda enxerga muito espaço para a gente melhorar, para a gente evoluir, né? Mas o momento era difícil, eram 7 jogos sem vencer, né? Um peso imenso, uma dívida com o torcedor, né? Então acho que não era a minha preocupação hoje convencer, a minha preocupação já era ganhar. Nós passamos isso para os atletas, eles entraram muito focados no campo do que eles tinham que fazer, né? Então, e fizeram bem. A gente sabia que ia ser um jogo duro até a gente fazer o primeiro gol, né? Um time que do Coruripe marca individual, marca muito forte, né? E a gente tinha que se movimentar, né? Criamos algumas situações, né? Mas depois do gol as coisas andaram, tudo que foi trabalhado a semana foi executado. A gente pode fazer ainda melhor, né? Uma frase que eu uso no dia a dia no treinamento: atacar o espaço. Nós fizemos 3 gols atacando o espaço, né? Correndo na frente, não simplesmente fazendo o pivô. Então, assim, foram quesitos que a gente fica contente, né? A gente teve a primeira semana para trabalhar, primeiro espaço de tempo para a gente poder ajustar a equipe, né? E a vitória hoje era fundamental. Eu vejo ainda, né, a equipe rendendo mais. A gente tem jogadores importantes fora, né? O caso do Giovani, do Márcio por estrear, do Michel. Então a gente tem que trabalhar mais uma semana, um jogo difícil contra o Fortaleza, mas hoje foi um jogo que a vitória era fundamental. Parece que o gol foi um calmante, um antidistônico para os jogadores do CSA. Sem dúvida, era por isso, né, no início da coletiva eu coloquei que a vitória era fundamental. Estava pesado, né, uma dívida com o torcedor que compareceu hoje, né, e como eu disse, a gente tem que trazer o torcedor para cá. E durante a semana toda eu conversei com eles que a gente tinha que ter a paciência de construir, de rodar a bola, né, para achar o espaço, né. Acho que mérito no primeiro tempo em boa parte do próprio Coruripe, que marcou muito forte, neutralizou algumas jogadas, né, mas mesmo assim nós conseguimos chegar. A partir do momento que faz o gol, o vestiário já estava diferente, né? A gente volta ao vestiário, como você mesmo disse, né, já voltou a confiança, as triangulações saíram, né, e os espaços começaram a aparecer, né, e a gente fica feliz, né, com o placar elástico. A gente não vinha fazendo gol, e num jogo como hoje, 4 gols, né, é importante para a gente, para a sequência. Eduardo, boa noite. Boa noite. 8 partidas, o CSA não vencia, venceu hoje, né? Você falou uma palavra-chave que me chamou a atenção, fazendo o link com essas 8 partidas que o CSA não ganhava: evolução. Falta muito para o CSA evoluir, e também eu queria que você falasse das substituições. Os jogadores estavam sem condições de jogo? Sim, quando você evolui, quando você cresce, ele é gradativo, né? Nós tivemos aqui um jogo hoje pesado, né, que era um jogo que os atletas tinham que ter coragem de enfrentar dificuldades, saber passar por elas. Então acho que essa coragem, e em vários momentos do jogo, ela é uma evolução. Ainda não é, como eu disse aqui, não é o time ideal, não é a maneira ideal de jogar, né? Não é o time ideal, não estou falando os 11, não é o jeito que a gente ainda quer, mas é um time que nós resgatamos, né? Eram 7 jogos sem vencer, hoje foi o 8º jogo, né? Nós resgatamos, né, uma situação, resgatamos a confiança, e era nítido isso no segundo tempo, depois que a gente fez 2-0, né? A leveza com que eles jogaram, fisicamente, né, muito, muito bem. A primeira substituição foi
Pimpão. O Richa, o Iago vinha, né, sem jogar, sentiu o ritmo, né, quando a gente precisou marcar um pouquinho, né, e no primeiro tempo ele participa do gol, né, ele estava dentro da área para servir a bola, então ele se doou demais, vinha sem ritmo, e aí realmente ele caiu um pouquinho junto com o Jean, né, a entrada do Richa foi para dar uma sustentabilidade ali no meio, né, o Coruripe começou a entrar algumas bolas ali, começou a querer levar perigo, mesmo estando 3-0, né, então o Richa foi uma substituição em cima do Iago, e para uma correção do setor. A segunda, o Pimpão pediu para sair, né, ele estava realmente muito desgastado, se doou muito no jogo, entrou o João, que é da função, né, o João entrou buscando, um garoto que a gente tem apostado, tem conversado, né, ainda a gente precisa ajustar algumas características de posicionamento, mas entrou bem, né, brigou, teve chance, chutou em gol, é isso que a gente quer de um menino da base, né, uma estreia muito boa, e se o Alano acerta o passe ali, ele faria o gol, né, teve uma situaçãozinha no final, ele tinha feito o gol. E o Renatinho também, se doou muito no primeiro tempo, no segundo, né, e a entrada do Hebre foi um meia por outro, para corrigir mesmo, né, a gente estava perdendo um pouquinho o meio, e o Hebre entrou para dar uma sustentação, a gente continuar com essa posse, pedir para ele que ele tivesse a posse, mas que ele entrasse na área, né, e acabou entrando e acabou fazendo gol. Então, né, é importante quem entra, né, dar conta do recado, isso é importante, porque quando o cara entra, ele tem 15, 20 minutos para continuidade no jogo, ou ele mudar o cenário, né? Acho que nós conseguimos dar uma continuidade e nós conseguimos subir até o nível físico, né, para conseguir esse placar. Você assistiu à entrevista coletiva do técnico Eduardo Batista, que falou que o CSA ainda precisa evoluir muito após 7 partidas sem vencer, né? Teve uma semana de muito trabalho, que foi durante o Carnaval, preparou o time e o time venceu, mas também não convenceu, apesar dos 4-0. Próximo compromisso do CSA será no próximo sábado pela Copa do Nordeste, que enfrentará o Fortaleza no estádio Castelão, na capital cearense. E na segunda-feira, o CSA faz a sua reapresentação. Aqueles jogadores que não jogaram, certo, irão treinar com bola, e aqueles que jogarem irão fazer o regenerativo na academia. Direto do maior palco de futebol do estádio de Alagoas, o Rei Pelé, fecha-se as cortinas e nós nos despedimos de você que está conosco, sempre nos acompanhando nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.